Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando do projeto Vale do Rio Pardo, da ASAM. Vocês vão ver que é um projeto bem desafiador e, ao nosso ver, um projeto realmente incrível, né, nesse mercado hoje da mineração. Bom, podemos começar, então. Nós vamos, então, falar do projeto Bloco 8, que é o projeto da Sul-Americana de Metais. Pode passar, por gentileza? Ah, está ótimo. Pode passar, por favor. Isso. Volta por gentileza. Isso. Bom, começando a gente falar quem é a SAM, né? Ah, você vai me dar um controlinho, ótimo. Para frente? Perto para cá ou para lá? Tá bom. Esse aqui, Gisele, se você quiser marcar o ponto. Ah, tá ótimo. Tá? A luz. Então, vamos lá. A SAM é uma empresa brasileira, ela foi criada em 2006, com sede em Minas Gerais. A SAM surgiu da Votorantim Novos Negócios e ela surgiu para atuar especificamente com minério de ferro. A partir de 2010, a Votorantim negociou esse projeto com uma empresa chinesa, a Hombrid, e esse processo ele foi concluído em 2016. Então, a partir de 2016, a SAM é uma subsidiária integral da Hombrid. Nós temos escritórios em Belo Horizonte, em Salinas, lá no norte de Minas, e um escritório técnico em Grão-Mogol, onde vai ser a nossa operação. Aqui eu trago um pouco de quem é a Hombrid, né, quem está por trás aí desse projeto. A Hombrid, como falei, é uma empresa listada na Bolsa de Hong Kong, que tem aí como principais acionistas a família Li Shufu. A família Li Shufu é uma das famílias mais tradicionais da China. A família Li Shufu tem a participação ali na Hombrid Capital, com mais de 40%, e é também a família responsável, a família proprietária da Geely, né? A Geely é um grande grupo automobilístico que tem aí, entre várias marcas, né, de automóveis, a Volvo, né, que está mais presente aqui no Brasil, mas também os táxis de Londres, os carros da Lotus. Então, é realmente um grupo bastante consistente aí no mercado automobilístico e que traz um lastro, né, bastante importante para o nosso projeto. Um outro acionista também de bastante relevância para o projeto é a Chagan, porque a Chagan é a 6ª maior aciaria da China e a 3ª maior aciaria do mundo. Então, é um projeto que vem bastante lastreado aí no que se refere aos seus acionistas. Bom, nós estamos falando de um projeto de minério de ferro e um projeto que tem grandes possibilidades de abrir uma nova fronteira mineral em Minas Gerais, que é o norte de Minas. Né? O norte de Minas ele é extremamente rico em minério de ferro, mas um minério de ferro de uma qualidade muito peculiar, que é o minério de ferro de baixo teor. Então, em esse projeto se tornando realidade, a gente está levando os holofotes para a mineração também para essa região, que ainda não teve essa oportunidade, né, de extração desses minérios. Nós estamos falando aí de um projeto que certamente vai quebrar paradigmas no mercado mineral, porque nós estamos falando de um projeto que inicia com um teor de minério de ferro com 20%. Ele passa por um processo de tratamento para chegar aí a 66,5%. O Éder, nosso diretor, aí, conduziu um belíssimo processo junto à Fundação Gorsex para realmente conseguir fazer desse minério, fazer do limão uma limonada. É um projeto que a gente tem previsão aí de produção de 27,5 milhões de toneladas por ano de pellet feed. E o investimento previsto para esse projeto é de 2,1 bilhões de dólares. E aí a gente está falando de investimento só no estado de Minas. Esse valor aqui não entra, por exemplo, em investimento em logística. Como eu vou falar um pouco adiante, a logística vai ser uma logística terceirizada e assumida aí, né, por outra empresa. Desde que assumiu esse projeto, a Hombrid já investiu mais de 75 milhões de dólares nesse empreendimento. Isso sem contar, claro, né, valores de aquisição. Aqui a gente tem a localização. Nós estamos no norte de Minas, em 4 municípios, são municípios pequenos. O maior deles é Grão-Mogol, aí com cerca de 16 mil pessoas.
E os demais, Padre Carvalho, Fruta de Leite, Josenópolis, tem cerca de 7 ou 8 mil pessoas. Estamos falando, infelizmente, de municípios que no ranking do IDH estão lá no final. Fruta de Leite, por exemplo, de 853 municípios, está ali no número 740. Né? Então, são IDHs bastante baixos, são regiões que precisam aí, ter oportunidades, né, de desenvolvimento. O que exatamente é o projeto Bloco 8? A gente sempre ilustra esse projeto em duas grandes partes, né? Sendo o primeiro aí o complexo minerário, onde a gente vai ter as atividades de mineração propriamente ditas, né? Principalmente mina, usina de tratamento, com os processos de flotação e separação magnética que vão permitir aí o enriquecimento desse minério. E nós temos também a barragem de água do Rio Vacaria. Essa vai ser uma barragem, né, um reservatório que nós vamos construir para ser a fonte de água para o empreendimento, mas também para disponibilizar água para as comunidades da região. Essa barragem, ela recebe tanto destaque no nosso projeto, porque a questão hídrica na região norte é extremamente relevante. Nós estamos falando de uma região semiárida, uma região, inclusive, que integra áreas da Sudene. Então, que a questão hídrica tem um peso muito grande. Então, esse projeto ele veio trazer soluções para a região em relação a essa segurança hídrica, não só para o empreendimento, mas também para as próprias comunidades. É um projeto que necessariamente precisa utilizar a logística via mineroduto para ter sua viabilidade econômica, né? E, em se tratando de mineroduto, a questão hídrica também recebe bastante atenção, então a gente tinha que trazer uma solução que fechasse não só com os interesses da empresa, mas também com o interesse das comunidades lá da região. O mineroduto vai ser terceirizado, né? A empresa que assumiu chama Lotus Comércio e Logística. Ele vai ter cerca de 480 quilômetros, saindo do norte de Minas, percorrendo 21 municípios até chegar no Porto Sul, lá em Ilhéus, na Bahia. O Porto Sul está sendo desenvolvido pelo governo do estado da Bahia, em parceria com outra empresa de mineração, e a intenção é que a ação utilize lá uma área nesse porto. Aqui trazendo, né, mais um pouco sobre a questão do ambiental, do social e da governança, esse projeto, também aí em fase, né, um projeto Greenfield, ele está todo sendo pensado com base na mineração inteligente, mas o que é a mineração inteligente para a SAM? Né? É a mineração que necessariamente precisa contribuir para o desenvolvimento regional. Né? Nós estamos falando de um projeto de grande porte numa das regiões com mais lacunas sociais do Estado, então necessariamente a gente precisa contribuir para o desenvolvimento dessa região. Sempre com muita inovação, não só técnica, mas também inovação social, né? E a própria barragem do Rio Vacaria que a gente está construindo vai ser uma inovação social e, claro, segurança. Nós estamos falando de um dos maiores projetos que vem aí, né, depois dos ocorridos de Mariana, Brumadinho. Então, a questão da segurança está cada dia mais presente aí no nosso empreendimento. Esse projeto, quando estiver em implantação, vai gerar no pico de obra 6.200 empregos diretos e, quando estiver em operação, vão ser 1.100 empregos indiretos, né? Diretos com mais de 6.000 empregos indiretos. A gente está falando aí de um grande benefício para a região, mas também de um grande desafio, né? Que é treinar, capacitar essas pessoas numa região que ainda não tem a tradição da mineração de grande porte. Aqui a gente traz um pouco mais sobre a questão da segurança hídrica desse projeto. A barragem do Rio Vacaria é um projeto antigo lá na região, que era um projeto desenvolvido pelo DENOX, que é o Departamento de Obras contra as Secas, e que nunca virou realidade. A SAM assumiu esse projeto, trouxe para dentro do empreendimento, e ao construir esse reservatório, ele vai ser suficiente para atender toda a operação da SAM, e aí a gente está falando de 6.200 metros cúbicos por hora de água. Né? A gente tem um consumo muito relevante de água, principalmente no processo de tratamento do minério.
Mas, além disso, cerca de 48% do total da água que vai ser gerada com esse reservatório vai ser direcionada para atendimento às comunidades e para a regularização do rio. A quantidade de água disponível nas comunidades chega a cerca de 4.000 metros cúbicos por hora. A gente consegue atender uma população de cerca de 640 mil pessoas por dia. Os municípios com que eu vou trabalhar, o maior tem 16 mil pessoas. Então, a gente consegue ver a grandiosidade aí desse projeto relacionado à barragem. O projeto Bloco 8 vai trazer uma outra barragem de água menor, que vai atender a comunidade mais próxima lá da região, que é o Vale das Cancelas. Hoje, essa comunidade tem cerca de 2.800 pessoas e a gente vai construir uma barragem que pode atender até 10.000 pessoas lá nessa comunidade. Aliado a esse projeto da barragem do Rio Vacarias, a gente vai estruturar um projeto de irrigação de até 950 hectares para fomentar a agricultura familiar, que é uma tradição na região, e também considerando aí a disponibilidade de água que a gente vai ter. A SAM vai caber a distribuição dos kits e ao governo do estado vai caber aí assistência, técnica, e claro que as pessoas que vão ter que dar lugar à mineração, ou seja, vão ter que ser realocadas em função do projeto, vão ter prioridade na participação nesse projeto de irrigação. E esse projeto ele tem uma perspectiva muito interessante, porque no processo de beneficiamento do minério, a gente tem aí uma previsão inicial de cerca de 50 mil toneladas de amido por ano, de consumo de amido. Então, nossa intenção é fomentar o cultivo de milho ou de mandioca lá na região, para poder contribuir com esse atendimento aí ao fornecimento de amido. A região, na verdade, já tem uma tradição de plantio de mandioca. Então, isso a gente acaba contribuindo ainda mais para o desenvolvimento lá do norte de Minas. Nós sempre falamos que esse projeto no norte de Minas, ele vai muito além de um projeto de mineração. Ele é realmente uma plataforma de desenvolvimento lá não só para os municípios envolvidos diretamente, mas todo o entorno. Nós estamos falando aí da geração de novos negócios, de projetos de irrigação, de tecnologia. A SAM já assinou um termo de intenções com a Huawei, que é uma grande empresa de tecnologia, para levar a tecnologia 5G lá para a região, para atendimento à operação da empresa, mas também para melhoria da comunicação lá nos municípios. Esse memorando, inclusive, já rendeu alguns frutos. É um projeto em que nós vamos ter um grande consumo de energia, mas, a partir do 5º ano de operação, a gente tem como meta ser 100% autoprodutor dessa energia. A gente está falando aí de cerca de 1,5 bi de quilowatts por ano. Então, a intenção é a gente fomentar também esse negócio. O norte de Minas é hoje o maior potencial de geração de energia renovável do Brasil, já que a gente tem a demanda e também tem aí a oferta, a nossa intenção também é unir isso. Esse projeto ele é extremamente importante também para o Porto Sul, porque ele coloca aí mais cerca de 30 milhões de toneladas em base úmida de minério no Porto Sul. Então, ele vem cooperar aí com a viabilidade econômica também do Porto Sul. Aqui, em relação à mineração, a segurança da mineração, é um projeto que necessariamente precisa usar barragens de rejeito, pela quantidade do material que a gente vai movimentar e pela característica do minério. O projeto de barragem foi feito pela Valme, foi depois auditado aí por um professor da USP, o Luiz Guilherme. Hoje, inclusive, está passando por uma auditoria do Ministério Público. A gente assinou um termo de cooperação com o Ministério Público, que está auditando também o nosso projeto. É um projeto que, além de barragens de rejeito, ele prevê a utilização também de backfill. Nosso backfill prevê aí disposição de cerca de 125 milhões de metros cúbicos de estéreo e cerca de 20 milhões de metros cúbicos de rejeito. Teremos 2 barragens de rejeito, uma de maior porte e outra de menor porte, ambas alteadas por linha de centro.
Além do alteamento por linha de centro, as barragens vão trazer outros sistemas de segurança, como filtro, septo vertical, como praia, né, justamente para aumentar aí a estabilidade das estruturas. E além dessa questão da segurança das barragens, a SAM também projetou, a partir, né, do estudo de dam break, a jusante, né, da nossa cava, porque aqui a gente consegue ver o layout do nosso empreendimento. O que a gente percebe é que o que a gente tem a jusante das barragens é a cava. Então, o que a gente fez? A gente projetou abaixo da cava, né, uma estrutura ambiental de contenção, e com essa estrutura ambiental de contenção, mesmo num caso aí de dam break, todo o material fica retido dentro da futura área da empresa. Isso traz uma segurança enorme, tanto para o empreendedor, mas principalmente para as comunidades que estão no entorno, né, do empreendimento, que mesmo num caso aí de qualquer acidente com barragem, nenhuma comunidade é atingida. E até por ter a cava logo abaixo, né, das nossas barragens, toda a operação na área de cava vai ser automática, automatizada, né, justamente para evitar aí a permanência de pessoas nessa região. E aqui, por fim, a gente traz a nossa previsão de licenciamento ambiental. Esse projeto está em fase ainda de licença prévia, sendo licenciado aqui no estado de Minas. Estamos em licenciamento na SUPRE, né, porque o projeto é um projeto prioritário para o estado de Minas e também um projeto prioritário em nível nacional. Nós somos habilitados no PPI na última semana. Então, é um projeto realmente importante aí, em nível de estado de Minas e do Brasil. Nossa previsão de licença prévia é para o final desse ano, início do ano que vem. Nós estamos entrando aí em fase de audiências públicas e temos que passar também por fases de oitivas com algumas comunidades tradicionais que existem lá na região. Adquirindo a nossa licença prévia, a nossa previsão de licença de instalação é em 2023, ficaremos aí cerca de 3 anos em obra, com início de operação em 2026. Bom, era isso. É um projeto realmente grande, é um projeto instigante e eu espero ter passado as principais informações nesse tempo. Não, Gisele, passou sim. Eu gostaria de saber se temos perguntas para a Gisele. Aqui, por favor. Temos 2 pessoas, uma aqui e outra lá no fundo, já aqui. E vamos aguardar também se vem pergunta digital. Tá bom? Tá joia. Bom dia. Bom dia. Achei muito interessante a sua apresentação, né? E chamou a atenção o fato de vocês já terem essa abordagem que o projeto seja uma plataforma de desenvolvimento regional, né? E entrando num detalhe que a senhora falou rapidamente, que a operação seria automatizada. E imagino que, então, deve estar sendo considerado o uso de caminhões autônomos, né? E equipamentos de operação remota, né? É isso? Sim, sim. A previsão é que toda a área da cava, né, que toda a operação da cava seja por caminhões remotos, automatizados, escavadeiras. Acho que se o Éder, nosso diretor, quiser complementar. Mas é isso. Inclusive, foi até em função disso que a gente assinou o termo de cooperação com a Huawei, né, justamente porque a gente tem uma área muito grande para ser coberta e pelo 5G para justamente permitir esse uso desses equipamentos de forma segura, né? Bom dia. Muito interessante o projeto, né? 27 milhões de toneladas de produção, muito pellet feed, né, para colocar no mercado. A minha pergunta é a seguinte: qual a recuperação em massa desse projeto, pelo teor baixo de ROM, e qual o preço que vocês estão trabalhando, preço de longo prazo, né, do minério de ferro, visto que a gente teve uma queda grande no último mês, né, de 219 para
se não me engano, hoje $129 colocado lá na China, e o frete tem aumentado, né? Então, em resumo, qual a recuperação em massa e qual é o preço médio que vocês estão usando para o futuro? Bom dia, obrigado pela pergunta. É uma pergunta assim nevrálgica para o projeto. O que ocorre é o seguinte: um projeto como o nosso é um mega projeto. Ele acaba se justificando se ele conseguir se colocar bem na curva de custos mundial. E isso a gente consegue. Nós ficamos no primeiro quartil do mercado. Então, nós temos um custo operacional aí posto China na casa dos $50. Então, qualquer coisa acima disso, a gente já estaria fazendo break-even. No mercado atual, o projeto se pagaria rápido, e num mercado mais difícil ele demora mais a se pagar, mas mantendo a viabilidade sempre. E ainda levando em conta que preços muito baixos reduzem o custo também, né? Gera toda uma situação de depressão onde os custos caem junto. Então, a estratégia é essa: está bem posicionado na curva de custo para resistir toda oscilação do ciclo. Nós temos aqui mais uma pergunta que veio do modo digital, né? Perdão, são duas, inclusive. Casa das Válvulas perguntou: por que não implementar os filtros ao invés de barragens? Eu esqueci de responder. Ele perguntou de recuperação da ordem de 20%, está em massa. Recuperação metalúrgica acima de 80%. Foi feito e está apresentado nos estudos uma comparação entre barragens e filtragem, e a filtragem em grande escala, como é a nossa, ela apresenta alguns problemas técnicos relevantes que não estão associados à tecnologia de filtragem, mas é o problema de ter área para espalhar, para deixar isso secar, compactar. Então, a avaliação que está apresentada no nosso estudo é que isso produziria um aumento de impacto, ao invés de uma diminuição de impacto. Não produz melhoria de segurança, porque você começa a ter a possibilidade de lençóis freáticos empilhados, gerando instabilidade. Então, a nossa concepção construtiva é mais segura e existe um benefício econômico para o empreendimento, que é fundamental para um projeto de 20%. Projeto com 20% de teor, se você começar com liberalidades para técnicas que aumentem o custo, o projeto se inviabiliza. Outra pergunta, Marco Túlio Naves: o norte de Minas Gerais precisa de um projeto como o da SAM. Parabéns pela pegada social e ambiental do projeto. Grande Marco Túlio, ele é um dos iniciadores desse projeto, contribuiu demais para que a gente estivesse aqui nesse momento, né? Uma pessoa com visão e que viabilizou isso. E, na verdade, vai muito além, né? O que nós temos sempre dito, nós estamos no estado de Minas Gerais, onde a gente sabe qual é a importância do quadrilátero ferrífero para o estado de Minas Gerais e para a nossa cultura em geral. E se a gente conseguir viabilizar esse projeto, implantá-lo de maneira aceitável para todos e que fique bom para a sociedade, nós temos um novo quadrilátero ferrífero nascendo no norte de Minas, porque, semelhante ao nosso, tem pelo menos outros 5 depósitos ao redor que dariam 5 vezes essa produção que nós estamos falando. Então, seriam 150 milhões de toneladas de minério de ferro postos em Minas Gerais num horizonte de 20 anos ou coisa do gênero. É um novo quadrilátero ferrífero nascendo, se a gente tiver sorte. Outra pergunta. Clori Pacheco: parabéns pelo projeto. Gostaria de saber se consideraram os canais de escoamento da produção. Sim, minério de ferro é sempre tremendamente dependente de questão de logística e de questão comercial. A natureza nos premiou com um minério bastante estranho. Quando você olha a análise do minério, ele tem um teor muito alto de alumina e um teor muito alto de fósforo.
Então, qualquer tratador de minério de ferro do quadrilátero olha aquilo e fala, meu Deus, isso não vai dar produto de jeito nenhum. Mas a mineralogia dele é tal que o fósforo está contido em apatita, que flota. E a alumina está contida principalmente em muscovita, que também flota. Então, o minério é predominantemente constituído por especularita, dá um concentrado de teor muito alto. Então, ele se coloca no mercado, provavelmente, não como um minério de ferro comum, mas como um minério de ferro de alto teor. Então, o que acontece? Mesmo nos momentos mais negros do mercado, onde houve excesso de suprimento, havia excesso de suprimento de minérios medianos e de baixo teor. O minério de alto teor, ele sempre esteve subsuprido no mercado, ele tem uma demanda constante pela natureza dele, ele corrige as operações de siderurgia, ele corrige minério dos outros e reduz os custos. Bom, então, pelo que eu estou vendo, já é um projeto de sucesso, né? A prova está a pergunta aqui, ó. Bom dia. Gostaria de saber com quem devo entrar em contato para me apresentar para participar do time de implantação deste projeto da SAM? Viu? Então, responda, Gisele. Obrigada pela pergunta. Pode entrar em contato com as nossas redes sociais ou pode enviar um e-mail para rh@sammetais.com.br, que aí a gente vai encaminhar lá dentro e tratar com o maior carinho. Então, repete aí para a gente, que se alguém perguntar de novo, rh@sammetais.com.br. E para quem também tem interesse em fornecer serviços, equipamentos, pode entrar em contato conosco pelo contato @sammetais.com.br.